Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do programa Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Berner, apresentador do programa, sou também consultor de empresas, tecnologia e pessoas há muito tempo. Tive o privilégio de conhecer muita gente incrível durante a minha carreira. Muito empolgado aqui com o nosso projeto Sucesso à Brasileira. Eu tenho certeza que quanto mais pessoas que fazem a diferença trouxermos aqui, essas pessoas vão contando suas histórias, vão nos ensinando, vão trazendo dicas e a gente vai sim gerando um ciclo de sucesso virtuoso aqui no nosso país. Eu queria agradecer a sua audiência, a gente tem tido uma ótima repercussão. Se estiver no YouTube, já deixa o seu like, no Spotify, sua avaliação. Se estiver nos nossos canais de TV parceiros também, vai ter como nos encontrar nas redes sociais. Você tem lá a rede social do Sucesso à Brasileira, Celso Berner, e é um prazer ter você aqui com a gente. A gente tem também agora o nosso site, que é o www.sucessoabrasileira.com.br. Lá você consegue ver todos os temas que a gente já tratou aqui, todos os nossos convidados, todos os dados, como encontrá-los lá e acesse o nosso site também. Essa semana a gente vai falar de um tema que todo mundo adora no Brasil. A gente vai falar de televisão, a gente vai falar de publicidade. E se a gente vai falar de televisão e publicidade, né, como não falar da maior produtora de mídia da América Latina? Como não falar com uma super executiva da Globo que tem o prazer de receber aqui? Ela que é a diretora de negócios e diretora-geral de negócios e publicidade da Rede Globo, minha amiga Manzar Feres. Obrigado pela sua presença. Muito obrigada pelo convite, Berner. É um prazer estar aqui com você. Muito bacana ter você aqui. Obrigado. Não foi fácil a sua agenda, né? Então então obrigado pela disponibilidade, assim, que foi muito bom ter você aqui, Manzari. E vai ser muito legal o papo, né? Porque a gente está falando um pouquinho aqui fora do ar, né? Que quem conhece, existe a Manzar Feres, né? Carreira de tecnologia, engenheira de sistemas, que vem com muitos anos da PwC, da IBM, do Serasa, né? Uma coisa assim. E de repente a gente tem a Manzar da Rede Globo ganhando prêmio Caboré de publicidade, sendo uma pessoa referência nesse mundo de venda, já é um pouco só praia, mas de publicidade também. Então nós vamos falar dessa sua carreira, que é muito bacana, tem muita história de transformação e vai inspirar, o pessoal vai inspirar muita gente aqui com certeza. Mas vamos começar pelo que move, por uma paixão nossa que é a televisão, que é a empresa que todo mundo conhece, que é a Globo, né? Então, Manzar, como é que é a Rede Globo, na verdade o Grupo Globo hoje, e o que é diferente de 5 anos atrás, quando você chegou? Olha, então a gente vai falar de um assunto pelo qual estou absolutamente apaixonada, que é a Globo e essa indústria de mídia, de conteúdo audiovisual brasileira. Então é muito bacana estar aqui, porque o sucesso brasileiro tem tudo a ver com o que a gente faz na Globo, né? Então, vamos lá, a Globo... E é bacana que esse ano a gente comemora 100 anos de Globo e 60 anos da TV Globo, Que né? bacana. Então, Globo, uma empresa que foi criada 100 anos atrás pelo fundador, e depois o Irineu Marinho, 100 que anos, criou o jornal. 1925, nós estamos falando. 1925, bastante Tudo começou tempo. com o jornal, e temos o jornal até hoje, o Globo. Mas depois o Roberto Marinho, né, filho desse fundador do grupo, fundou e criou a TV Globo há 60 anos atrás. E hoje é essa potência, né? Isso, sem dúvida. Então, eu diria o seguinte, e desses 60 anos de TV Globo, 100 anos de Globo, estou participando dessa história há pouco mais de 5 anos. E é incrível conhecer muito mais a história, o que trouxe a Globo até aqui, o que fez a Globo ser essa referência. E eu vou destacar um ponto, que é a capacidade de se transformar por todo esse ano, por todos esses anos, né? Por todo esse período de vida. Porque não é fácil, a sociedade muda, os hábitos, as questões, o país, né? Quanta história. E eu diria que o sucesso vem sendo esse, ou seja,
esse olhar, esse entendimento e a constatação dos momentos importantes de transformação. Pois é. Associado a isso, Esberner, uma coisa muito interessante, até por todo esse meu passado, minha história em tecnologia, e depois a gente fala de como eu vim parar nesse lugar. Essa é uma boa história. Mas eu cheguei na Globo e me surpreendi, porque dos 14 mil colaboradores, a gente tem quase 5 mil na área de tecnologia de informação. Então, eu digo que a Globo é uma empresa de tecnologia. Quantos, desculpa? Dos 14 quase mil? 5 mil. Quase 5 mil focados na área de tecnologia de informação. Mas não são só esses que têm o perfil de tecnologia. Por exemplo, na minha própria unidade de negócios, que cuida da receita publicitária, dos produtos, da operação toda, enfim, temos uma área muito robusta para gerar negócio. Eu mesma tenho um grupo de cientistas de dados e, enfim, a gente, em todas as áreas, a gente já tem muita gente com perfil de tecnologia. Então, eu acho que como a Globo veio adotando tecnologia ao longo dos anos e usando a tecnologia tanto na geração de conteúdo quanto para a geração de negócios, também foi muito importante. Né? Quando você fala, 5 mil focados em tecnologia de 14 mil, fora, não quer dizer, não, fora os outros que tem a ver, né? Quer dizer, tecnologia hoje, quando se fala de mídia, de negócio, né, de uma potência como a Globo, está totalmente imbuída lá dentro de tecnologia, né? Assim. E dos dois lados, você falou, tanto para a produção de conteúdo, que se usa tecnologia, e para os negócios, de vendas e publicidade. Construção mesmo de ofertas, formatos. Então, eu diria o seguinte, nos últimos 5 anos, aí eu venho participando, essa você vem liderando, por dentro, né? Liderando nesse aspecto de negócios. O que aconteceu, né? A Globo, o ecossistema Globo, ele é composto de muitas empresas e até 2019, no que a gente fala dessa entrega Globo fora a editora, então temos a editora, temos as rádios, mas na questão da mídia, do audiovisual, o grupo tinha empresas separadas, né? Então funcionava TV Globo, a Globosat, que era a empresa dos canais de TV por assinatura, o Globoplay, que esse ano faz 10 anos, também temos uma efeméride importante do Globoplay. A gente tratava de uma certa maneira separado tudo que era o nosso ecossistema mais digital, não assinatura, que Globo.com, G1, GE, G-Show, outras empresas ou negócios que a gente chama do nosso ecossistema de publishing digital. E o que aconteceu em 2018, a empresa, os acionistas fizeram um grande mergulho sobre esse futuro, né? Um momento assim onde todas as empresas de mídia no mundo estavam sendo muito disruptadas pela tecnologia, pelas grandes plataformas digitais, que são empresas de software, né? E que, na verdade, não geram conteúdo. Então, para empresas como a Globo, que geram conteúdo, existe um custo grande nisso. Então, os acionistas fizeram um mergulho para entender o que da essência continuaria aquela qualidade Globo, né? A qualidade Globo que todo mundo conhece. O padrão Globo de qualidade. Padrão Globo de qualidade, né? E aí eles tomaram algumas decisões e que a gente mantém até hoje. Por exemplo, não vamos abandonar o padrão de qualidade Globo. A Globo tem uma questão que é um pouco diferente de algumas empresas de mídia também, porque nós temos jornalismo. Sim. Então, o jornalismo é um pilar muito fundamental para os acionistas, desde o fundador, obviamente. Então, mantemos o jornalismo isento, de qualidade, a gente chama o jornalismo profissional, porque até o jornalismo também nos últimos anos, ele veio sendo desafiado totalmente também, né? Porque tem muitas notícias nas redes sociais, ou seja, as pessoas, as pessoas mesmo, elas podem gerar uma notícia, é fácil gerar um conteúdo e publicar em redes sociais. Nas nossas áreas de produção de conteúdo, você imagina, os estúdios Globo, que são gigantes, maiores estúdios da América Latina também,
e que a gente faz isso com muito capricho. A tecnologia também fez com que, com um aparelho de celular, com alguma qualidade na mão, Aham. com uma boa luz, enfim, e uma narrativa, você também pode gerar um conteúdo de entretenimento, por Sim, exemplo. sim, sem Então, dúvida. tudo isso já, né, já era uma tendência. Então, a estratégia definida naquele momento foi: não vamos abandonar o padrão de Uhum. qualidade Globo. O nosso jornalismo continua forte, com muito profissionalismo, então não abandonamos isso. Entretanto, o acionista viu uma necessidade de criar um ecossistema mais alinhado, mais integrado. Sim. E foi aí que veio a definição de criar uma empresa só. Uhum. A gente chamou o projeto internamente de Uma Só Globo. Ele começou a ser desenhado e executado em 2018, 2017 começou uma sementinha, 2018 Uhum. veio a execução, 2019, para virar a chave dessa Uma Só Globo em janeiro de 2020. Então Uma boa mudança. Você chegou nessa eu época. cheguei no final de 2019 com a missão de desenhar essa ida ao mercado, Que porque a bacana. gente funcionava, eram empresas separadas, Separadas. cada uma delas ia ao mercado, falava de verbas publicitárias com os anunciantes separadamente, e aquilo até gerava uma competição, Sim, porque sim, imagino. os investimentos publicitários, eles vêm de um bolo só. É, E os anunciantes fazem as suas divisões a partir é. das suas necessidades, estratégias de comunicação. Com uma só Globo talvez fique mais fácil, né? Uma Só Globo fazia com que a gente virasse um ecossistema mais potente. Sim, sim. Então, a minha missão naquele momento era desenhar esse modelo já né, para começar a operação em janeiro, a partir dessa Uma Só Globo, criar o modelo operacional, desenhar o sistema gerencial, enfim, Que bacana. fazer essa integração Muito acontecer. bacana, muito bacana. Muita informação legal aqui. Vou até ver se eu vou até resumir para ver se eu aprendi, né? E pessoal, como sempre, a gente vai ter como encontrar aqui nossa convidada Manzar Feres aqui, o LinkedIn, o Instagram dela, tem, né, para quem conhecê-la, a Rede Globo também e Globo, né, como um todo é fácil da gente conhecer. Então deixa eu ver se eu entendi, né? Quer dizer, porque uma coisa é Globo, né, como a gente conheceu. E se pegar a mudança que a gente teve, né, Manza, nos últimos 10, 5 anos na sociedade, na mídia, no que existe de streaming, de coisa, tinha que ter sido feito alguma coisa. Então, legal saber essa história, pelo que entendi, em 2018, que não deve ter sido bacana essas reuniões, né? Porque, Pena que eu não estava pois ainda, é, mas deve ter sido ótimo de deve alguém, ter sido porque a bacana. gente falou assim, pessoal, vai mudar tudo aqui. Vai mudar, vai ter, né, vamos ter, né, imagina, a concorrência vai vir de todos os lados, né, vai ter YouTube, vai ter streaming, vai ter pessoas, vai ter fake news, vai existir um mundo inteiro, né? Então acho que foi importante essa reunião, foi muito bacana, juntou e fez um projeto, estou vendo se eu entendi tudo que você está nos ensinando aqui. Uma só Globo, né, para fazer isso e poder ter mais força nessa história aí, né? Então, Isso. que bacana. E aí, e você chegou. Não, e é um caso de sucesso, né? Você chegou lá em 2020 para fazer isso, é um caso de sucesso, porque hoje a gente vê a Globo muito forte. Talvez 2018, ou 2015, aquela desconfiança do mercado, não da Globo, mas desse mundo, né? De televisão, de jornalismo, de mídia, né? Mas hoje a gente vê isso muito forte, né? A gente vê a Globo bem posicionada, como você falou, com o Globoplay, com o jornalismo profissional, né? Com canais, com negócios, né? Acho que podemos falar que deu muito certo nesses últimos 6, 7 anos, né? Tem dado. Então, o que a gente fez a partir daí, tá? Dos últimos 5 anos? Então, a gente tinha uma empresa muito relevante, uma marca muito forte, porém, perdendo um pouco de espaço por tudo isso. A gente, É, quantas vezes vocês já ouviram a TV vai morrer, ninguém mais vê TV? é, E é um equívoco. Então, é. eu que tenho toda essa minha formação em dados e tudo mais, eu olho os dados. Então, falando do Brasil e a Essência Globo, faz parte da Essência Globo ser uma empresa brasileira, feita por brasileiros e para brasileiros. Sim. E quando a gente fala do Brasil,
nós precisamos entender o Brasil profundo. Sim. Então, uma das grandes fortalezas da Globo é a rede de afiliadas. Uhum. Então, nós temos aí mais de 120 afiliadas por todo o Brasil. Então, a gente chega a quase 100% dos lares brasileiros. A gente alcança a cada mês mais da metade da população brasileira, e assim vamos indo. Então, existe muita relevância e é sempre um erro quando a gente, que faz parte muitas vezes de uma bolha de pessoas muito privilegiadas, que têm acesso a muitos meios, assinaturas, e a gente pode consumir conteúdo onde a gente quiser. Isso não é o Brasil. É. Né? Então, a Globo se mantém relevante por tudo que eu já falei, ou seja, pela Sim. capacidade ao longo dos 60 anos, e quando a gente fala de TV ao longo dos 100 anos e ao longo de 60 para a TV, se reinventando, entendendo Claro. esses momentos, tomando decisões corajosas, mas também porque fala com o brasileiro. Sim. E eu aprendi muitas coisas desde que cheguei relacionadas à produção de conteúdo. Então, uma coisa pela qual me apaixonei, a dramaturgia. Porque a dramaturgia da Globo é copiada no mundo inteiro. A gente exporta o nosso jeito de fazer dramaturgia. Uma obra, por exemplo, vou te dar um exemplo, uma obra de dramaturgia, uma novela que vai ao ar hoje, ela começa a ser tratada e construída 1 ano e meio antes. Então, nós temos também perfis dentro dos estúdios que são capazes de prever quais são as discussões que vão importar para a sociedade 1 ano e meio depois. Eu chamo dos futurólogos da nossa folha de pagamento, mas a gente trabalha com muitas pesquisas, muitos dados, e eu fiquei absolutamente apaixonada pela quantidade de informação, quantidade de dados, quantidade de insights que a empresa tinha para gerar, e sempre gerou muito para o conteúdo. Uma parte do que eu venho fazendo lá é pegar todos esses dados, esses insights, e usar também a favor das marcas, dos nossos anunciantes, numa combinação entre conteúdo e marcas. Então, a gente fez tanta coisa. Não é só achismo, né? Então, porque você está me falando assim, tá bom, vamos produzir uma novela. Não é que pega lá só os super autores experientes, fala assim, olha, acho que em 2027 o tema vai esse aqui. Não, tem dados ali, é isso que você está falando. Tem pesquisa, tem dados, tem tudo para fazer, olha, a tendência tendência aí para lá. Então vamos começar a tratar esse é isso que você está falando. É isso que eu estou falando. Tecnologia nisso? Já tinha tecnologia nisso? Sempre teve tecnologia. A gente usa muito tecnologia nos estúdios. Agora, a gente criou esse ano um estúdio 100% virtual. Então, a gente já vinha fazendo produções, por exemplo, a Olimpíada ano passado, nós tínhamos um estúdio no Rio de Janeiro, totalmente virtual. A gente tinha, com tecnologia, apoio de muitas câmeras ali em Paris, mas a gente conseguia reproduzir no nosso estúdio, era um glass studio, ou seja, um estúdio de vidro, mas ele era lá em Curicica, tá? No Rio de Janeiro, mas as pessoas tinham a percepção e a experiência da gente estar mostrando Paris. Então, o trânsito era em tempo real, o clima, então se estava mais nublado em Paris, se estava de noite, se estava de dia. Então, a gente reproduzia tudo isso. A gente já vem fazendo, aplicando tecnologia muito em todos os nossos conteúdos, na parte de sonorização, na parte de cores, né, edição, tudo certo. Agora a gente tem um estúdio 100% virtual. Então a gente hoje consegue construir uma obra usando esse estúdio também. Então, assim, não, a cobertura das Olimpíadas, você está falando, foi fantástica. Foi incrível. Foi incrível. Aquela, eu tô lembrado bem, aquela tela atrás ali, né, e estar na Torre Eiffel e estar em Paris, a sensação ali foi realmente que estávamos mesmo. Eu recebia muitos comentários das pessoas, como vocês conseguiram montar um estúdio na Torre Eiffel? Parabéns, porque é um estúdio incrível. Né? Vou te levar lá em Curicica e te mostro como é que foi. Mas a gente tem uma preocupação, e aí parte do sucesso do que eu consigo fazer na área de negócios porque eu tenho um produto incrível. Sim. Então, quando a gente consegue levar essa experiência para o nosso
consumidor, para quem está consumindo o nosso conteúdo, quando eu levo as marcas de forma mais orgânica, contextualizadas no nosso conteúdo, isso foi uma coisa que a gente avançou muito nos últimos 5 anos. A gente falando dos merchans, né? Aham. Então a gente partiu de um ambiente onde a gente tinha aqueles merchans mais duros, Sim. que todo mundo percebia, bom, agora a trama do autor foi interrompida, entra um merchan e Sim. continua, mudou completamente. Hoje a gente já tem uma integração com autores, diretores, muito importante, é uma relação próxima, eles nos ajudam a inserir as marcas dentro Sim. do contexto, porque uma coisa muito importante é a nossa audiência. Então, eu não posso espantar a audiência com uma ação de uma marca que esteja descontextualizada. Agressiva, né? Isso não é bom para a audiência, isso não é bom para a marca. Então, a gente aprendeu e está fazendo muito diferente. Então, a gente tem casos assim, nunca antes feitos na Globo. Por exemplo, a gente conseguiu, no ano passado, fazer uma ação, por exemplo, para Boticário, onde a gente mudou pela primeira vez, ano retrasado, a abertura de uma novela, que foi Renascer, que era uma abertura lindíssima, que mostrava os campos, né, do interior e tudo mais, daquela natureza belíssima. A gente transformou numa natureza destruída, poluída, porque Boticário queria falar, queria trabalhar essa mensagem do meio ambiente, da importância. Então, isso, o resultado que a gente leva para as marcas é muito importante e, ao mesmo tempo, eu também estou trazendo um bom resultado em termos de estética, sabe, visual, importante também para a audiência. Então, isso é uma das coisas. A outra coisa muito importante para a gente é o nosso caminho de digitalização. Então, o que a gente vem fazendo para o mercado? Usando muito esses dados para que as marcas tenham muito mais insights e análises sobre suas campanhas, o que funciona e o que não funciona. A gente lançou o início da digitalização da TV Globo, colocando a TV Globo disponível no Globoplay, e é de graça, você não precisa ser assinante, você consegue assistir a TV Globo ali, e aí um intervalo comercial, junto com tecnologia, então eu mesma tenho um hub digital imenso que trabalha só para o mercado, né, para a questão de publicidade. A gente construiu uma forma de inserir os comerciais, os famosos comerciais no break, de um jeito diferente, usando o target. Então, quando você está logado no Globoplay assistindo TV Globo, e eu também, tem uma marca que quer usar uma comunicação para um homem e outro filme para mulheres. Então, usando o ambiente digital do Globoplay, a gente lançou esse formato que chama inserção dinâmica de anúncios, isso chama DAI, a sigla em inglês, porque tem outras empresas fazendo isso no mundo, no Brasil só nós ainda, onde eu consigo encontrar o target da marca. Então, ela pode hoje se relacionar com a gente comprando um espaço publicitário usando o nosso canhão, que é a comunicação para todo o Brasil, por exemplo, ao mesmo tempo, mas ela também pode querer ter, em algum momento, uma comunicação mais direcionada e trabalhar uma estratégia para anunciar um produto e falar com homens, falar com mulheres. E isso tem sido muito importante para a gente, porque a gente lançou esse formato em 2022, vem aprendendo muito porque o jeito de entregar é completamente diferente. Eu estou no ambiente digital que é diferente de como a gente programa a grade da TV, e com isso a gente está muito mais preparado agora para a grande virada do novo padrão de TV brasileira, que é a TV 3.0. Que é a TV 3.0. Que a gente lançou uma estação piloto no Rio de Janeiro, então estamos prontos para isso. Então vamos lembrar, a TV, quando ela foi lançada no Brasil, era um padrão analógico. Depois tivemos a grande virada para a TV digital e agora tem a terceira geração, que é por isso a gente chamou carinhosamente TV 3.0, que agora tem uma marca que a gente lançou no passado, que é a DTV+. DTV+. Então tem muita história bacana, assim, e eu fico tão feliz de escutar isso, mas é porque assim, né, a gente que nasceu assistindo televisão, né, que só tinha televisão, né, e vendo TV Globo, né, então vou depoimento aqui, eu sempre fui orgulhoso, mas pô, que bom, a Globo é uma coisa de padrão brasileira, né, e de padrão internacional, a gente não fica, é a melhor da América Latina,
e não fica devendo nada para televisões dos Estados Unidos, na Europa, nesses lugares. Eu, pessoalmente, uma preocupação, né? Um tempo atrás, falei, pô, será que nós vamos perder, né? Mais esse sucesso brasileira, né? Será que a Globo, pô, será que vai perder esse poder? Porque, pô, porque muita coisa mudando, muito, né? Será que um dia nós vamos ser dominados pelo colonialismo americano? Será que, pô, nós vamos ter que ceder a isso, né? E você falando dessa tecnologia dá orgulho mesmo, né? Quer dizer, não tenho dúvida que é um grande sucesso brasileiro. Você falou, a produção, né? Que você está apaixonada e é muito legal, então é feita com tecnologia. As marcas não vão sair, né? Muito pelo contrário, né? Seus clientes, a marca, pelo contrário, você assim, olha, você segue aqui com um canal que atende 100% do Brasil, praticamente, né? E com tecnologia para você, que você está falando aqui, né? Você até li algumas coisas, você falando lá em LinkedIn, algumas coisas de escuta ativa, né? De você inverter a forma de escutar mais ainda o cliente. Um funil invertido, muito bacana. Depois, pessoal, quem quer ver, o LinkedIn da Manzar é muito legal. É instrutivo lá, né? Falou, pô, um funil onde você está escutando muito bem as marcas e falou assim, olha, eu consigo colocar você para todo mundo, mas se você quiser, vamos segmentar. As marcas devem estar gostando muito disso, né? Olha, Sberner, elas devem estar, porque no ano passado nós tivemos um ano de maior crescimento de receita publicitária dos últimos 12 anos. Pô, parabéns. Então, e aí tem um contexto que a gente lida com isso o tempo todo e faz parte da realidade, isso é assim mesmo. Então, eu acho que o nosso grande desafio, meu particularmente, é lidar com a disputa pela atenção. Então, o que era a Globo no passado? Quando a gente não tinha outras formas, né? Quando o mundo não tinha outras formas de entregar conteúdo de entretenimento, esporte, de jornalismo, os grandes grupos de mídia eram únicos lugares para que as pessoas consumissem conteúdo, que veio acontecendo, né, com a disrupção e as plataformas digitais e essa forma de consumir mais interativa, é que outras opções vieram, né? Então, o que a gente vem fazendo, a gente vem aceitando isso, obviamente, porque não tem como lutar contra isso, mas como é que a gente pega o que a gente tem na essência, esse conteúdo de qualidade, o nosso jornalismo, esporte, que é um outro pilar. Então, a gente vive de 3 grandes pilares, né? O entretenimento, o esporte, o jornalismo, sem abandonar essa essência, né? Os nossos valores. E como é que a gente consegue engajar usando o que a gente tem, que é diferente das plataformas que usam apenas o conteúdo gerado por usuários, ou seja, isso não tem uma curadoria. E tá tudo certo, tá? Assim, a gente está consumindo, a gente está aqui sendo impactado por vários canais. Claro. Então, hoje, todo mundo quer a sua atenção, quer um pedaço da sua carteira, seja com assinatura, seja com uma publicidade. Então, marcas e empresas, né, geradoras de conteúdo estão sempre buscando atenção. Então, a gente lida com isso o tempo todo. Sim. Então, é natural que o nosso alcance, que um dia já foi aquele alcance onde tinha todo mundo, porque era o único lugar, agora não é mais. Então, a gente vem construindo uma estratégia para gerar mais valor para as marcas. E quando você me pergunta se elas estão gostando, eu digo isso. Bom, olha aí o nosso resultado, porque se elas não estivessem, nós não estaríamos crescendo tanto. Sim. E, então, esse é um grande desafio. Então, e aí a gente veio reinventando formatos, até no nosso core, né? Que, vamos dizer, a TV, já te expliquei, da forma de entregar anúncios, mas valorizando o conteúdo, trazendo as marcas de forma orgânica, criando novos formatos. Então, a gente criou muitos formatos. Break estendido, então, pegando o conteúdo de entretenimento, por exemplo, que aconteceu naquele momento, eu ainda estendo para o intervalo comercial, usando um pouco de recorte daquele conteúdo a favor das marcas. Então, assim, inúmeros formatos diferentes. Sensacional. Bom saber que está super bem encaminhado. Está super bem encaminhado. E só terminando os desafios, a gente tinha um desafio muito grande, esse eu ainda tenho, e a gente está construindo. A Globo também, quando a gente fala do mercado publicitário, e um parênteses aqui, o sucesso da Globo
ele foi construído com base nessa qualidade de conteúdo, nos nossos canais de distribuição, mas ele foi construído em parceria com o mercado publicitário. Nós Sim, não legal. seríamos a Globo de hoje sem os grandes publicitários, sem as marcas, sem os nossos anunciantes. Isso é muito sério, sabe? Sim. Porque essa qualidade que a gente mantém no entretenimento fez também uma qualidade muito importante no nosso intervalo comercial. Sim. Então, a gente tem comerciais icônicos que fizeram também, que estão na memória dos brasileiros. Então, isso é importante. Então, por isso, essa importância. Só que a Globo, ela era um lugar muito percebido como um lugar de grandes anunciantes e grandes agências. Coca-Cola, Bradesco, Petrobras, Grandes, eu sempre, grandes eu marcas. associo um pouco a isso, os enormes estão sempre, o Itaú, né, estão sempre Todos lá, né? continuam e muito bem atendidos, mas a gente também sentiu necessidade de abrir um pouco. Então, para esses grandes, a história do funil invertido foi muito interessante, porque a gente atuava muito assim, a gente criava lá nossos produtos de entretenimento, esporte, né, jornalismo, a gente empacotava na minha área de negócio isso como produto publicitário e a gente oferecia para o mercado. A gente virou isso. Então, a gente continua fazendo isso com aqueles produtos que a gente tem certeza que tem apelo e o mercado gosta, mas a gente começou a ver qual é o seu desafio de negócio que a gente constrói. Então, a gente tem muitos casos de cocriação. Um deles foi com o Mercado Livre. Ano passado, a gente ganhou o nosso primeiro Grand Prix em Cannes Lions, que é um lugar onde as agências e as marcas são premiadas, mas a Globo foi premiada junto com uma campanha de Mercado Livre que a gente criou junto. A gente usou a inteligência artificial para olhar nosso acervo e descobrir, era uma campanha onde, quando aparecia um aperto de mão na nossa programação, Mercado Livre disponibilizava um cupom. Aí a gente fez uma curadoria com o nosso acervo, a gente descobriu muitos filmes que tinham aperto de mão, inteligência artificial, aí a gente exibia esses filmes também. A gente mudou a grade para exibir filmes. Então foi um projeto muito co-criado. Que bacana. Então a gente ganhou esse Grand Prix, que não é um lugar normal onde veículos são premiados, foi legal. Então, para os grandes clientes, a gente abriu muito mais as portas para as grandes agências. Vamos co-criar e está aqui a nossa grade a favor do mercado. Mas a gente sentiu necessidade de também ser uma empresa para outros tamanhos de anunciantes. Anunciantes que não se nunca viam imaginaram na Globo. estar na Globo, né? Porque a Globo é cara, porque a Globo... E não. Então, a gente vem fazendo um trabalho muito grande de tornar a Globo muito mais acessível para trazer as pequenas e médias empresas também, que são anunciantes e que podem contar com o nosso ecossistema. E nesses 5 anos, uma das coisas que nos ajuda a abrir é todo o nosso ecossistema digital. Então, além da gente digitalizar a TV Globo, o Globoplay, que é o nosso grande produto de streaming, assinaturas também, mas também a nossa vitrine para todos os nossos canais, onde a gente pode ter esses formatos mais digitais, mesmo no nosso conteúdo linear, mas o nosso ecossistema todo digital cresceu muito. Então, a família, né, que a gente chama de Publishing G1, GE, Show, as redes sociais para onde a gente foi também. Então, hoje, eu diria o seguinte, quando eu cheguei, a nossa receita publicitária no ambiente digital era 3% da nossa receita total, hoje é mais de 10%, é quase 12%. Então, a gente vem também nessa jornada. Que bacana. E tem espaço, você tem esses clientes, são empresas pequenas, médias, hoje patrocinando, fazendo publicidade de alguma forma nesse ecossistema? Sim. E o que a gente teve que fazer para isso? Nos últimos 4 anos, eu diria, a gente criou a nossa jornada do autosserviço, porque algumas empresas, elas estão acostumadas a fazer publicidade em outras plataformas que para elas é mais fácil, ou seja, a gente tem que ajudar essas empresas a encontrar o target, a fazer o melhor planejamento. Então, a gente veio na jornada que a gente chama do Globo Ads, que é o nosso grande canal de autosserviço, que é onde a gente escala, que é onde a gente vem disponibilizando cada vez mais conteúdos de educação, que tem a ver com marketing, com publicidade, onde a gente ajuda com um planejador automático, também usando muita inteligência artificial, para que as marcas digam qual é a questão de negócio, o que elas querem anunciar, qual é o público-alvo, e a gente encontra no nosso ecossistema essas pessoas. Então, essa jornada do autosserviço também
é muito importante para a gente. Hoje ela já Que ela já bacana. está muito mais robusta. Acessível. Então, para algumas empresas médias e, né, do tamanho, não é mais um sonho inatingível Não, trabalhar nesse ecossistema da Globo. Que bacana. é. E você falou uma coisa muito legal, que você falou de TV 3.0, né? Que vocês estão chamando de DTV+, que você falou, estamos chamando de DTV+, né? O que é essa TV 3.0, mano? Primeiro, só para esclarecer, esse é um padrão brasileiro. Então, para a gente transformar isso, como foi a transformação para a TV digital, a gente fala de políticas públicas, tem um monte de coisas que precisam acontecer, porque temos a concessão, né? Então a Globo, como os outros emissoras também têm suas concessões, então vai ser um padrão novo para o Brasil. Uhum. A gente tem muito interesse, então a Globo está se antecipando com a tecnologia, então a gente já tem a tecnologia disponível, mas isso vai envolver uma mudança até nos aparelhos de televisão. A gente acredita que a melhor experiência para o usuário é quando a experiência da TV foi muito parecida com o celular. Antena interna, você liga, aquilo tem que virar um ambiente de apps, entende? Que hoje já tem um pouco nas TVs conectadas, Sim. mas é diferente a experiência, porque ainda é uma experiência ancorada na internet. E a internet no mundo, não é só no Brasil, ela tem algumas limitações. Uhum. De quantidade de pessoas assistindo o mesmo conteúdo ao mesmo tempo, ou seja, você não consegue colocar dezenas de milhões como a gente coloca no broadcast. Então, a tecnologia do broadcast, ela permite isso, né? Você coloca dezenas de milhões de pessoas assistindo um conteúdo Sim. e nada acontece. A experiência é ótima, não tem delay. Então, principalmente para os nossos produtos de esporte, é muito diferente a experiência quando você está assistindo via internet e no broadcast, ou seja, as pessoas que estão nos assistindo devem já ter tido uma experiência do vizinho estar assistindo no broadcast gritar gol, claro. E você só vê o gol 30, 40 segundos Pode depois. ser. Então, a TV 3.0 ela é um padrão, ela vai ser uma TV interativa, ela também terá um acesso à internet. Então, o que vai mudar? A gente vai conseguir entregar o vídeo com alta definição para todo mundo. Hoje depende de você ter um aparelho, uma transmissão. Então, a gente vai conseguir. O áudio vai ser imersivo. A gente vai conseguir oferecer muitas facilidades, como pausar o conteúdo, voltar, que hoje a gente só tem quando a gente está no streaming. Tem uma outra coisa que a gente vai resolver também, que está relacionada ao hábito de consumir conteúdo das pessoas, que é a interatividade. Então, hoje, as pessoas elas querem comentar, elas querem interagir. E hoje a TV, nesse padrão atual, a gente só fala com as pessoas. A gente fala, as pessoas estão ali assistindo e elas vão interagir em outro lugar, chat, redes sociais. Canal, rede social, né? Então, esse ambiente da TV 3.0, a gente vai proporcionar interação naquele mesmo ambiente. Então, muitos formatos interativos. Isso já existe em outros lugares do mundo, Manza? Isso existe. Existe em outros países. Funcionando já? Existe. Cada um com seu padrão de tecnologia. O padrão de tecnologia do Brasil, ele vai ser único. Então, a gente usa alguns padrões, tem uma conversa muito técnica aqui, e a gente ajusta para o Brasil, mas basicamente a gente usa o conteúdo centralizado, a gente passa a fibra até um determinado lugar, sobra uma torre e ilumina ali. É muito parecido hoje com uma arquitetura de rede, por exemplo, de telecom. Com isso, a gente vai conseguir partir muito mais o nosso sinal. Hoje, por exemplo, eu tenho uma limitação, quando eu falo até do mercado publicitário, São Paulo, a gente tem o sinal São Paulo da Globo. E ele abrange uma área muito grande, Guarulhos e outras cidades importantes. Então, por exemplo, Guarulhos é a segunda maior cidade do estado. Sim. E ela está contida nesse sinal único. Então, eu tenho, por exemplo, anunciantes em Guarulhos que são anunciantes grandes, mas que não interessa para eles anunciar o seu produto ou serviço fora da área de Guarulhos. Porque vai estar passando lá em São Bernardo e aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, na capital. Né? Então, hoje eu não consigo entregar para ele, exceto se o consumidor estiver assistindo via Globoplay. Eu já consigo, porque aí eu faço
a inserção dinâmica de anúncio a partir do target. Então, no Aí você já Globoplay, consegue no Globoplay colocar público de Guarulhos. público de Guarulhos já consigo. Mas Aham. quando eu falo do Canhão Globo, Que é o, que é aquele o sinal momento que para está todo mundo. todo mundo assistindo, né, nesse canal de distribuição, eu não consigo. Então, a tabela de preços é uma tabela de preço que às vezes não faz sentido, e até para a marca Claro. daquele anunciante não faz sentido. Então, esse eu estou só dando um exemplo em São Paulo, mas a gente tem outras Claro, pô. regiões do Brasil, porque temos as nossas afiliadas também, que têm muitas vezes E dispara no canhão, muitas vezes uma região grande, né? Não tão segmentada. Não tão segmentada. Então, a TV 3.0 vai abrir essas possibilidades até para a gente gerar conteúdos locais também, mais com contornos mais definidos. Então, Sim. o que eu estou passando, o que eu estou exibindo, por exemplo, num programa de jornalismo de São Paulo, que Guarulhos está vendo, por exemplo, eu tenho a possibilidade de fazer o de Guarulhos separado. Então, assim, a forma como a gente vai poder segmentar mais o conteúdo e a publicidade é muito importante. Sim. Os novos formatos, onde via controle remoto, as pessoas vão poder interagir com aquele conteúdo, seja para dar sua opinião, para fazer votação, enfim, ela não precisa sair dali. E para o mercado publicitário, eu consigo entregar formatos ali. Ou seja, eu tenho um conteúdo de publicidade aparecendo, alguém pode querer comprar uma pizza e eu consigo oferecer isso ali na hora. Entendeu? Muito bacana. Deixou com todo mundo com água na boca, né? Quando você acha que isso vai estar funcionando e operando no Brasil? É o seguinte, a gente tem... Sem pressão, claro, foi só... Não, a gente quer acelerar. É só vontade agora, deu vontade. Não temos muita pressa, assim. A gente já tem a tecnologia, a gente já implementou, a gente tem a estação piloto que a gente inaugurou no Rio, mas eu já tenho como entregar em Rio e São Paulo em milhões de televisores, cada hora aumenta. Mas a experiência completa, a gente precisa desse decreto que já está com o governo. Tem ainda uma questão governamental. Tem, porque são muitas contrapartidas na concessão, então o governo precisa olhar isso direitinho. A gente acredita que os aparelhos de televisão precisam seguir certos padrões para, sim, a gente oferecer essa experiência para todos os brasileiros, para o Brasil profundo, onde as pessoas ainda têm na Globo o seu lugar de entretenimento, de informação, com jornalismo e tudo mais. Então, a partir do decreto, a gente consegue seguir nessa jornada mais acelerada, e aí tem um prazo de adoção, porque isso vai envolver ter outro tipo de device em casa. Aí a gente a gente tem uma jornada de implementação da tecnologia, como eu expliquei, ela é diferente da de hoje, né? De como a gente transmite o nosso sinal. Então a gente tem que cobrir o Brasil todo. Então a gente tem um plano de adoção que começa muito forte, mais forte ano que vem, mais forte do que 2025, que 2025 é teste, e aí vai de 2026 até 2035, para a gente ter o Brasil todo coberto, mas o que a gente quer, se depender da gente, é acelerar muito essa adoção. Mas é um Brasil gigante. É uma transformação enorme, né? Você está mexendo na televisão, né? O maior que todo mundo consome, ali, mídia de todas as casas brasileiras, né? Então é uma questão de... Mas em 5, 10 anos, todos estaremos com uma coisa diferente ali, manuseando, interagindo muito mais com a TV. E a gente tem as regiões que a gente vai primeiro, provavelmente, né? Pilotos. Não, que bacana. Isso, e vai ser bem bacana. O nome já é DTV+, é isso? DTV+, foi o nome, a marca escolhida pela associação, né, de radiodifusores e tudo mais. Então, essa é a marca que a gente vai trabalhar daqui para frente, como sendo o padrão. Então, você vai ligar a sua televisão, você vai ter lá todos os apps que você tem hoje, o Globoplay vai estar lá, o streaming e tal, e vai ter um ícone DTV+. E aí você clica ali, então você vai ter acesso a todas as emissoras de TV gratuita, né? Sim. Gratuitamente, todas que temos hoje. E Manzar, mexer nisso é questão quase de segurança nacional, né? Você está mexendo na televisão de todos os lares brasileiros, de como vai interagir com a Globo. Tem não sei se você tem
essa percepção da responsabilidade que existe hoje, né, quando se fala de publicidade, de estar nos lares brasileiros, essa responsabilidade social que existe e está hoje trabalhando na Globo. Você tem A gente tem. essa sensibilidade? A gente tem e é uma preocupação muito grande. É, Nós queremos sim crescer. A publicidade é a maior linha de receita hoje sim, para a gente. Então, obviamente, a gente abre as nossas portas, formatos, a gente acolhe, mas não a qualquer custo. é, Então, nós cuidamos também, obviamente, temos limitações até pelo próprio CONAR, né, que é o sim, órgão que sim, regulamenta a sim. publicidade no Brasil, mas além disso, nós temos o nosso próprio nossas próprias, digamos assim, regras e a gente procura ser sempre muito cuidadoso e conservador com qualquer mensagem que venha. Pois é. Então, a gente cuida muito bem disso, tanto no nosso conteúdo. Então, a gente tem muita responsabilidade com o que vai para o ar. Nós fizemos ano passado, Sberner, talvez a maior pesquisa já feita no Brasil. Foram 10 mil entrevistas presenciais. Uhum. É, é, Foi muito importante para a gente, porque a gente faz muitas pesquisas, mas de tempos em tempos a gente faz um mergulho nesse Brasil profundo. Uhum. Nós fizemos em parceria com a Quest, com o Felipe Nunes, e não se faz isso no Brasil, 10 mil entrevistas Não. presenciais, né? Nem para pesquisa eleitoral, mas nós fomos entender. E aí a gente pega isso tudo, a gente entende o que o brasileiro, o que é importante para o brasileiro. Foram muitos insights. É, por exemplo, a forma como o brasileiro lida com o amor e com a família. Quais são os valores mais Nossa, que importantes? bacana. Próprio recorte, né? Como que os recortes religiosos estão. Quais são os produtos importantes para o brasileiro? Não só a gente pensa, é só o carnaval é a coisa mais importante, é sim muito importante para uma determinada região, mas a É. gente tem outros, né? O futebol, futebol. Não, futebol nem fale, né? O futebol continua sendo a paixão nacional. É, Então, a gente usa tudo isso com muita responsabilidade para ir ajustando também o que a gente traz no jornalismo. Então, por exemplo, o jornalismo, a gente vem numa crescente de trazer muita diversidade. sim, Então, nós precisamos ter opiniões diversas, jornalistas que tenham backgrounds diferentes. sim, Então, a gente também faz isso para colocar a favor da população essa diversidade, claro, assim como na dramaturgia, sim. nos esportes nem se fala. É. Então, a gente renova também os nossos quadros de comentaristas, por exemplo, do esporte, para trazer uma linguagem um pouco mais diferente, outros recortes. Aí a gente tem o nosso ambiente digital, onde a gente tem mais liberdade, onde a É. gente fala com um público nichado. Então, a gente tem. Não, e é o que você falou, né? 10 mil entrevistas presenciais é muito. E quando você vê, por exemplo, um dado de alguma dessas campanhas, das pesquisas eleitorais, muitas vezes fala assim, ó, entrevistamos 1.200 pessoas para te atender, 2.500 por telefone. 2.500 por telefone. Então, se fazer 10 mil presenciais Foi é muito muito grande. bacana. E talvez a percepção dessa diversidade no Brasil, né, Manzaré, é mandatória, né? Porque o Brasil, ele é talvez um dos maiores exemplos do mundo de diversidade, de tudo, né? De raça, de opções, de todos os lados, né? É, E muitos dos episódios aqui no Sucesso Brasileira, né? A grande maioria a gente fala de diversidade, né? E algumas conclusões quando eu vou aprendendo com os nossos convidados. Diversidade é também sim um bom negócio, né? Se você quer que a sua empresa, que o seu negócio progrida, você tem que escutar todo mundo, né? Você tem que todo mundo esteja representado ali, né? Então, a empresa que não percebeu que diversidade, ela não é só, claro, politicamente correto, importante, mas além disso, é um super bom negócio, mandatório para um bom negócio, né? Você escutar todo mundo, ter todo mundo representado, né? E imagino para a Globo que abrange 100% da população, né? Você saber onde está ali vai fazer toda a diferença para a publicidade, para o negócio, né? é. Então, a questão da diversidade, aí eu abriria um pouco mais, né, para a questão do meio ambiente, o cuidado com o meio Sim, ambiente. é,
assim, obviamente, empresas precisam se preocupar com isso porque é o correto. Claro. Então, nós temos uma população, uma pirâmide composta de diversidade em vários recortes, Sim. sejam eles gênero, racial, Todos. social, cultural. Então, e essas pautas, elas vão ficando mais complexas e a gente tem que abraçar. Sim. E uma das coisas, e a gente que tem muita experiência, né, Sberner, tanto eu quanto você, muitos anos aí no mundo corporativo, não sei se você concorda comigo, mas eu com muita frequência já encontrei grandes executivos, tomadores de decisão, que muitas vezes não olham para os dados e para esse Brasil profundo, né, fazendo uma análise do Brasil. Sim. Há algumas tendências de você olhar para o seu próprio círculo, como já falei, somos todos privilegiados e não representamos todo o Brasil. Representamos, sim, os nossos recortes, mas dependendo de marcas e produtos, serviços que você quer fazer, você precisa de todo o Brasil, você quer atingir todo o Brasil. Então, às vezes, a tomada de decisão com base só na nossa experiência pessoal, da nossa comunidade, ela não fala com o Brasil. Então, isso é um dos grandes erros e a gente procura trabalhar muitos dados para a gente tomar essas decisões com base no Brasil profundo, no que é o Brasil de fato. E aí, obviamente, a gente tomou várias decisões e a gente criou o nosso próprio relatório de compromisso com o Pacto Global. A gente assinou um Pacto Global até 2030. Temos metas para atingir, desde o cuidado com o meio ambiente, que é muito importante. A gente precisa cuidar do lugar que a gente vive. Então, são várias coisas. E na questão de diversidade, a gente percebeu que a gente tinha um espaço enorme nas nossas telas. Ao escolher um casting, ao escolher esses nossos times. Então, a gente começou pelas nossas telas. Então, a gente vem trazendo mais diversidade em vários contornos, não só esse de raça ou gênero e tal, mas também social, cultural e tal. Cada vez mais para as nossas tramas e para as nossas produções, no jornalismo também. E a gente agora vem tendo uma preocupação adicional em não trazer diversidade para um lugar de fala só da diversidade. Então a gente começa a trazer para a nossa dramaturgia, para os nossos produtos, para o jornalismo. Por exemplo, a gente tem uma grande jornalista cadeirante e tal, ela não é alocada só para fazer matérias sobre pessoas com deficiência, ao contrário, ela está, como qualquer outra, tratando de qualquer assunto. Assim como negros e negras na nossa tela estão ali representando personagens que não necessariamente estão militando ou falando da causa. Como no nosso dia a dia, né? Como é o nosso dia a dia. Nossa vida no Brasil. Assim como casais homoafetivos cada vez mais estarão nas nossas tramas, não para defender a causa, mas ali, na nossa sociedade. Então, a gente começou pelas telas, a gente está muito bem nisso. E aí, a gente precisava também transformar os nossos times, e a gente vem fazendo isso. Então, eu, quando assumi, eu fui a primeira mulher a assumir a área de negócios da Globo durante todo o tempo. Eu não me orgulho disso, porque a gente já precisa, não dá mais para ter sempre uma primeira mulher, mas não tem problema. A gente foi lá e quando eu assumi, 100% dos meus reportes diretos eram homens. Em um ano já era metade, meio a meio, mulheres e homens. Depois disso, agora eu tenho até mais mulheres. Toda a minha área de negócio hoje é muito dividida entre homens e mulheres, e eu tenho mulheres em cargos de gestão. Mais de 50% dos cargos de gestão da minha área são ocupados por mulheres. Então, a gente continua nessa jornada também de trazer mais diversidade em outros recortes, em outros grupos subrepresentados. Mas essa mudança nas nossas telas tem sido muito importante.
Então, além do cuidado do meio ambiente, a gente tem muitos programas sociais, de valor social. Então, nesse tempo, a gente lançou o Negritudes, que hoje já é um produto incrível, onde as marcas querem estar. Uhum. O LED, que é um programa voltado para a educação, que a gente chama de Luz na Educação. Está muito alinhado com a Fundação Roberto Marinho também. Sim. A gente trabalha muito forte contra a evasão escolar, É. que é um problema no Brasil. Poxa vida. Não, eu concordo com você, gênero, número e grau, né? O que você falou da gente encontrar. Eu acho que cada vez menos executivos a gente encontra com essa miopia. Mas talvez isso minha percepção é que ainda tem muito a melhorar, mas não é um tema recorrente, né? Não importa o lado mais de altos executivos que eu tenho conversado, já tem essa percepção. Talvez não tenha a execução ainda como precisa, mas sabe que precisa fazer alguma coisa em relação à diversidade, né, Mansa? Ontem à noite conversando com a minha mãe, né? Saiu esses dias, não sei se saiu algumas estatísticas ruins para o Brasil, né? Então saiu e minha mãe falando que estava espantada porque ela viu que existem 29% de pessoas analfabetas funcionais no Brasil. Não é o analfabeto que não sabe escrever, mas é o analfabeto funcional, que não sabe. E ela falou, filho, não é possível que está falando de quase um terço da população, né, que ainda tem esse problema. E falei assim, esse é o Brasil real, né, que você está chamando hoje aqui Brasil que eu vou adotar de Brasil profundo. É. Né, não adianta a gente ficar na camada, achar que a gente tem 29% de analfabetos funcionais, pouco acesso à tecnologia. Né? Então a gente tem um país que precisa ter essa representatividade de diversidade, que precisa ter investimento em educação e funções como essas. Né? Mas a gente tem que eu tenho essa sensação que, né, nossa geração tem que fazer algo mais para deixar esse legado, para a gente não ser 29% de analfabetos funcionais, né? Acho que aí a Globo tem essa capacidade de poder ajudar nisso. A gente tem uma preocupação muito grande, como eu te falei, somos uma empresa brasileira trabalhando para o Brasil, que a gente quer que esse Brasil cresça, até esse nosso foco em pequenas e médias empresas, a gente sabe quantos negócios, o empreendedorismo no Brasil, como precisa de apoio e de espaço. Então, a gente precisa acolher, e acolher de forma diferente. A gente precisa trabalhar esse Brasil com as mensagens corretas, o Brasil precisa se enxergar. A gente, voltando ao seu ponto, quão responsáveis a gente se sente, nos sentimos muito responsáveis. E educação é um dos pilares ali, muito importantes da nossa área de valor social. E sim, o Brasil ele é muito diferente. Então, lidar com isso, construir conteúdo, construir a estratégia correta de comunicação, isso serve para nós, serve para as marcas, para a publicidade, de forma consciente, é muito, muito importante. Então, é um dos valores que a gente não abandona e queremos fazer mais, mas a gente precisa fazer como brasileiros, né? A gente precisa trabalhar para o sucesso do Brasil. Ótimo, ótimo. Grande Manzar, vamos falar um pouquinho, mudando um pouquinho de assunto aqui, vamos falar um pouquinho da sua carreira, porque eu tive o prazer de trabalhar com você lá no passado, né? Aqui, pessoal, não vamos falar quantos anos atrás, não importa. A gente ficou até espantado, fazia tempo que a gente não se via, né? Mas a gente e você vem e eu fico também muito feliz porque eu conheço a Manzar, que veio, né, engenheira de sistemas, que veio da PwC, que passou 12 anos na IBM, lá trabalhamos algum tempo junto na IBM, muito tecnologia, dados, né, uma coisa muito mais rígida. E depois no Serasa, né, você foi vice-presidente do Serasa por um bom tempo. Ou seja, ainda aquele mundo de crédito, dados, tecnologia também. Tecnologia em alto nível, né? E sempre, claro, sempre muito destaque. E de repente eu vejo você aqui falando como uma publicitária de origem, parece, né? Do marketing, falando de mídia, de marcas, com nossas marcas. Outra pessoa, aquela Manzar, daqui para cá. O que essa base sua aqui
tecnologia, sistemas, né? Como é que foi essa evolução? Te ajudou e como foi essa transformação, Manzi? Legal. Então, eu cheguei a ser engenheira de sistemas, eu programei core de máquina por pouco tempo na vida, né? Assim, talvez um ano e pouco. E depois eu tive a oportunidade, quase uma sorte, de ter passado na minha frente a consultoria. A consultoria foi uma escola, então a Price foi uma escola para mim, porque ali eu saí do lugar de construir tecnologia para o lugar de aplicar tecnologia nos negócios, né, dos clientes e dos grandes projetos. Então foi muito bacana essa virada. Eu sou uma apaixonada por sistemas, né? Adoro programar, fazer um código, mas já está muito longe da minha vida. Então, essa experiência que a consultoria nos dá, né, Sberner, assim, da gente lidar com muitas empresas diferentes, desafios de negócio diferentes, questões, né, de necessidade de tecnologia diferentes. Então, foi muito importante essa escola, e foi aí quando a IBM comprou a Price, e foi aí que eu cheguei na IBM. Então, eu fiquei 12 anos, mas eu tive 3 trabalhos, quase que 3 empregos muito diferentes na IBM. A IBM foi a grande escola da minha vida. Então, quando a gente foi comprado, eu ainda fiquei na área de consultoria que a IBM criou a partir dessa compra da Price. Foi muito bacana estar dentro daquele ecossistema de tecnologia que eu amo. E aí, sim, uma empresa de ponta, né, com milhares de patentes e muito desenvolvimento, com muitos produtos importantes. Então, eu aproveitei muito bem esse momento para aprender mais e mais. Depois eu tive um segundo trabalho, que era um trabalho América Latina, aí já saída dessa área de consultoria, indo já para uma área de negócio. Acho que foi a grande virada na minha carreira executiva. Então, já era uma sócia da consultoria, mas essa treinamento executivo raiz mesmo, eu comecei a ter ali, quando assumi essa posição América Latina. Na IBM é uma posição de negócios, né? E aí eu já representava as outras linhas de negócio, outros produtos da IBM. Muito importante, porque quando você lida com diferentes culturas também, então eu tive essa oportunidade de desenvolver esse skill importante que a gente chama de cultural fit. E aí México, né, Chile, Brasil, Colômbia, Divertido, Argentina, super divertido. então time em todos esses países, e foi muito bacana também o desenvolvimento de negócios. E o terceiro trabalho foi uma posição global, e aí sim você exerce, constrói repertório em termos de diferentes culturas em nível máximo, né? Porque aí eu tinha time negócios na China, na Rússia, na Bélgica, nos Estados Unidos, no México, toda a América Latina, Brasil também. E foi muito bacana, porque na IBM, aquela empresa gigante, naquele momento era aquela empresa gigante, a estratégia ela ficava sendo construída muito mais perto do que era o global. Então, foi muito boa essa experiência, foi uma escola também. De alguma maneira, eu conseguia estar mais perto dessa construção de estratégia. E sempre meu background, então, muito tecnologia, e aí eu acabei me desenvolvendo muito na parte de dados, né, todas as soluções analíticas que a gente mesmo oferecia e desenvolvia para os clientes. E aí chegou a Serasa, que é a Experian, né? Experian, que comprou a Serasa em 2012, mas deixou ela funcionando sozinha, como birô de crédito e tudo mais, aquele sucesso de Serasa, mas que começou também a sofrer um pouco de competição e disrupção com tecnologia. Então, a Experian, em 2014, ela criou um plano estratégico também para fazer rollout de soluções de software para o Brasil, e se transformando no Brasil, a Serasa mantendo seu negócio core de crédito, mas também andando no lado de birô de dados, que já era muito forte na operação dos Estados Unidos e da Inglaterra, mas no Brasil ainda era muito baseado no birô de crédito, e eles queriam, enfim, crescer os negócios. Dados já tinha, mas criar soluções, se transformar mesmo em birô de dados. Então, foi aí que eu cheguei. Então, o convite para ir para a Serasa, eu acho que foi muito baseado
nessa minha experiência com tecnologia, com sem dúvida. software, com dados, e foi aí que eu É. cheguei, porque a empresa precisava também de uma transformação. E bacana que é mais uma que você, né, que você participou dessa transformação, né? A gente recebeu aqui nosso eterno chefe, Zé Luiz Rossi, da Experian, né? E a gente conversou muito sobre essa transformação da Experian, do Serasa. Então você participou também dessa Na verdade, o Zé Luiz alteração. chegou antes, né? Eles É, trouxeram o Zé Luiz para ser o CEO sim, da Serasa justamente por tinha esse plano. E o Zé Luiz também com aquela história profissional maravilhosa pois dele é. de também passar por vários negócios, e era o Zé Luiz que me levou, na Pois verdade, ele é, que me então vamos contratou. mandar um abraço para o José Luiz Rossi, né? É isso. Que tanto nos agrada aqui, sem dúvida, grande José Luiz Rossi. É. E aí Serasa dessa história, mas tudo bem, até aí eu estou entendendo que está fazendo sentido, né? Porque tá bom, Mas PwC, IBM, Serasa. E de repente a mas Globo vem como? a própria Serasa não foi tão natural assim as pessoas É, entenderem, porque era uma empresa do mundo financeiro, e eu não tinha essa experiência, a minha experiência é, era em telecom, como vocês estavam é, e tudo mais. Mas era a transformação de dados. Aí tá certo. Pode ter sido estranho naquele momento, mas era uma transformação da empresa, foi mais fácil de explicar. O que aconteceu com o convite da Globo foi um pouco por essa construção profissional que eu acabei fazendo de participar de grandes transformações em outras indústrias. E a Globo, naquele momento, como parte de tudo que a gente já falou, das necessidades de transformação do negócio, precisava se digitalizar, né, na visão do negócio, só o negócio core, aquele que tinha levado a Globo até aquele lugar de tanto sucesso, não seria o único para levar para continuar essa história de mais 100 anos, mais 60 sim, anos de TV. Então, era a necessidade de transformação, o uso de dados a favor do mercado de publicidade e tudo mais. Então, o convite veio daí, foi uma mudança, a maior mudança da minha sim, carreira, sim. obviamente, né? Que Eu bacana. pivotei a carreira completamente. É, e então a razão foi muito essa, mas ao mudar, o que eu percebi ali é que eu não ia conseguir fazer a transformação só criando as novas avenidas de negócio. Precisava reinventar também, ou não reinventar, porque o nosso negócio agora é maravilhoso, o nosso conteúdo está tudo certo, mas trazer essa inovação de novos formatos, em como juntar os dois mundos, né? Esse mundo broadcast com o mundo digital. Sim. Então, eu também entendi muito rapidamente que eu precisava aprender daquele mundo. Não era vem para cá, traz o que você já conhece e cria as nossas avenidas novas no ambiente digital. Não. Eu precisava também olhar para tudo aquilo que eu não conhecia nada, aprender rápido para transformar. E aí eu vim no final de 2019 para fazer esse grande modelo, tudo certo. As empresas se juntaram em janeiro. Eu virei a chave do novo modelo dia 3 de fevereiro de 2020 e 15 de março era a pandemia e todo mundo em casa. Acho que, além de ter sido a maior mudança na minha vida profissional, foi o maior desafio, porque eu ainda não tinha tido tempo de conhecer o negócio, eu não tinha feito um onboarding completo, pelo contrário, porque eu fiquei muito focada no projeto, num pedaço só do que era, né, aquela gigante. Eu misturei os times, né, dessas empresas todas. A gente adotei a estrutura sanduíche para acelerar o conhecimento, né, dos times que tinham muito conhecimento em Pay TV, outro de TV Globo, outro do digital. Então, eu misturei os times que trabalhavam ali juntos, sei lá, 10, 20 anos, estavam completamente misturados, então já não se conheciam. Tudo remoto, e eu não tinha mais futebol, novelas, nada inédito, tudo teve que parar, os estúdios fecharam. Que bom desafio, hein? Foi o maior desafio da minha vida, porque eu ainda não tinha o conhecimento necessário, mas como a gente também está aqui para transformar desafio em oportunidade, isso acelerou muito a minha curva de aprendizado, foi que eu mergulhei e consegui aprender rápido, eu me apaixonei pelo negócio. Tinha um time incrível,
É. Então, aquele time que conhecia muito do negócio. Então, foi muita sorte, né? Não. Ter um time incrível É. para trabalhar. Então, eu aprendi com meus pares, eu aprendi com meus times, aprendo até hoje. Então, eu era uma analfabeta no mundo de TV, de conteúdo. Hoje já não sou, hoje já estou aí, dando meus passos, né? É. Então, no mercado de publicidade também, eu não conhecia o mercado não me conhecia, então eu também fiz muito escuta, o mercado me acolheu, incrível, né? É. Porque não é um mercado que entram pessoas de fora muito facilmente, as pessoas fazem carreira ali, mas me acolheram, então eu tenho um agradecimento enorme a todos que É. me acolheram, É e inc- aqui estamos. Pô, e 5 anos só, né? E muito legal, né, mas é porque o mundo, antigamente, parece que o mundo de publicidade, ele andava para assim, e o nosso mundo de tecnologia e dados, ele andava assim, né? Eram pessoas, e parece Trilhas que hoje, diferentes. e parece que cada vez mais ele foi acontecendo hoje, e você acho que é a prova viva disso, né? Essa sua base de tecnologia, de inovação, de dados, desse mundo corporativo, né? De Os IBMer, processos, da né? IBMer, de governança, processos, governança, de repente é funde ali com publicidade e hoje você é toda, né, e legal, e ganha os prêmios, né? Eu não conhecia todos ontem eu dando uma fuçadinha, fui ver, né? Então, pô, da época, das maiores executivas lá da época, e Prêmio Caboré, e aquelas, tem mais um, nem tem um Watch, um outro, Women to Watch. Women to Watch, que é muito bacana, fui ver o prêmio ali, então, na verdade, não é só ali, veio pra arrebentar, né? É como eu te falei, o mercado acolheu, É, sabe? muito bacana. E eu tô aqui e eu tenho um estilo também de fazer muita parceria. É, A Globo não seria a Globo, como eu já te falei, sem esse é, ecossistema que a gente criou. O mercado publicitário brasileiro ele tem uma questão interessante, a gente chama de jabuticaba, porque tem umas questões de agências e de publicidade que precisam ter criação e mídia juntos, isso só acontece no Brasil. Então, isso traz uma qualidade para o publicitário brasileiro incrível. sim, O publicitário brasileiro é um dos mais premiados no mundo, muito reconhecido, e porque a gente está aqui dentro desse ecossistema que a é, gente apoia, acha que tem que se manter forte assim. Então, é, a gente tem muitos agentes nesse ecossistema que trabalham juntos e a gente se sente muito responsável por isso, por manter esse ecossistema, o mercado de publicidade do Brasil como crescente, premiado, observado. sim, Então, sem dúvida. essa também é um lado de muita responsabilidade, sabe? Sim, Que a gente tem com esse mercado. muito bacana. A gente costuma trazer aqui outros sucessos à brasileira, então eu vou deixar um presentinho com você, que é isso aqui, ó. Miller Beer, ó. Ah, Isso aqui eu que não sei delícia! se você gosta de cerveja, se você não Gosto gostar, muito. gosta de cerveja? Gosto. Então, o Hiller Beer é o Legal. seguinte, Hiller Beer é uma cerveja artesanal brasileira, e Uhum. a gente põe aqui, ó, isso aqui, Hiller é esse cachorrinho aqui, ó. Ah, E o lúpulo é uma coisa muito europeia, de clima do hemisfério norte e climas frios. Mas não, esse pessoal ele produz o lúpulo aqui no Brasil. E começou a ter sucesso, começou a ter produtividade bacana. É o tio de um amigo meu que faz isso, e com muito lúpulo ele falou assim, bom, vou fazer uma cerveja artesanal. E ele fez essa aqui, então a gente nossa, mas muito presente. obrigada. Depois você experimenta, você fala o que que você acha. Bom, como rótulo e como publicitária que sou agora, já achei lindo, muito bacana ter o garoto propaganda, o cachorrinho, adorei. Vou provar uma IPA aqui, Olha, é olha, uma IPA, é isso. Brasileiro, excelente. brasileiro com lúpulo brasileiro. Então, que isso, daí, Olha, isso é um pouco bacana. diferente. Então, essa Nossa, já história assim. vai para a geladeira hoje. Olha que beleza. Ótimo, ótimo, ótimo. Que Então, essa aí. bacana. E também tem outra empresa que nos ajuda aqui, a Multi. Aquilo que a gente falou, né? Eu sigo também um apaixonado por tecnologia, como você, né? A Multi é uma empresa que também nos ajuda aqui. Eu sou um dos sócios da empresa e a Ah, gente. legal. E aí, Manzero, acho que a gente tem o privilégio de estar vivendo a maior revolução tecnológica de todos os tempos. E não Isso é que é mesmo. inteligência artificial. Então, É. quando a gente olha o que fazíamos há 2 décadas atrás e o que a gente pode fazer hoje, é inacreditável. E aí agora, a gente tem feito projetos de modelagem de inteligência artificial, porque muitas empresas, né,
não as enormes, essas médias e pequenas empresas, começam a perguntar: pessoal, eu preciso usar inteligência artificial. Mas para quê, né? Aonde? Não importa. Eu fui para a China, eu vi que todo mundo está usando e eu preciso trazer isso para o meu negócio. E a gente começa a ajudar nessa modelagem. Assim, calma, calma. E há inteligência artificial para resolver problemas de negócio. Então vamos identificar quais são os problemas de negócio, vamos ver as soluções de mercado, vamos começar a entender. E o mercado brasileiro vai estar amadurecendo muito rapidamente nessa adoção. Não é só usar o chat GPT, que claro, já mudou a nossa vida, mas é como isso vai mudar a forma das empresas atuarem nos seus negócios, com seus próprios dados, né? E não só com os dados estruturados, você que gosta de dados, né? Mas também os não estruturados, os insights, como trazer esses insights para os negócios. Então a gente faz isso muito na Multi, com projetos interessantes, que também é um caso de sucesso brasileira, que a gente começa a ver o Brasil e as empresas nacionais ou não nacionais, mas entendendo que tem aqui uma ferramenta na mão que vai fazer muita diferença, né? Então, Parabéns, assim, eu acho que se vocês focarem em colaborar com essas empresas que às vezes não têm capacidade de, né, adquirir e fazer isso, muitos testes e tal, é muito importante. A gente precisa usar sim, isso transforma os negócios, a sem produtividade, dúvida. os produtos, então parabéns. Tem, Bacana, tem funcionado bacana. Então, assim que a legal. gente tem feito aqui, essa história que são casos de sucesso brasileira. Isso aí. E, mas como é que você... eu vi lá tava dando uma olhadinha, tive que olhar tudo, né? Aham. Suas redes sociais e tudo, né? E quando olha a sua rede social, tem muita coisa da família ali, né? E eu tenho essa imagem de você sempre trabalhando muito. Não vou usar a palavra workaholic, não, que é feia, mas uma pessoa muito Eu sou de uma work lover, assim, eu work lover, adoro. isso, vamos chamar de work Eu, lover, é né? porque eu só trabalho com aquilo que eu amo. E quando É, talvez a paixão vai diminuindo um pouquinho, aí acabo descobrindo outras paixões. como é Então eu que estou você sempre apaixonada pelo como é que negócio. você mescla a vida pessoal e Na profissional? verdade, minhas redes sociais são muito a Globo e as minhas filhas. As minhas filhas, a família, assim, a família é muito importante, mas eu diria que as minhas filhas, com essa história de trabalhar muito, elas tiveram que ser muito parceiras, né? É. Então, eu sou uma mãe que. Eu achei algumas coisas das redes sociais. É, Deixa eu ver se a gente tem as fotinhos aqui, ó. tem o Paulo aí, a Tem o gente na Paulo, essa China, é história na verdade. China, Grande companheiro, Paulo. grande Paulo, É, eu também conheci. as meninas Essas são as pequenininhas. meninas. É, Tão ótimo. Porque eu já vi que estão tem. grandes hoje, é. Já tão grande. Não, a gente viu. Isso aqui eu fui lá embaixo, Você foi lá embaixo, lá no início. fui lá no início da história, mas tem mais fotos. Se a gente for passando, tem mais coisas. Então, Marina, grande agora, que linda. são irmãs aí? Parecem duas irmãs aqui, né? Parecem duas irmãs. É, Então tem essa história da Carolzinha. família estar junto. E como é que você coordena tudo Então, isso, hein? elas muito pequenas, eu primeiro, eu nunca disse para elas que eu trabalhava muito porque eu precisava, porque era só por dinheiro, jamais. Uhum. Sempre foi muito claro para elas, desde pequenas, que eu gosto do trabalho e que o trabalho tem que ser valorizado. O trabalho é uma forma da gente ter autonomia na vida, da gente ter liberdade, da gente construir repertório. E eu nunca separei muito o trabalho da família. Então, vários casos, e eu trabalho muito, eu sou muito focada, Sim. mas a minha vida toda era assim, quando elas eram pequenas, se eu tivesse numa reunião de trabalho com um cliente, se tocasse o telefone e fosse uma delas, eu atendia. E eu avisava isso para as pessoas. Então, a forma de organizar tudo isso foi não separando muito, Uhum. entende? Então, quando a necessidade maior era delas, o trabalho entrava numa segunda prioridade, mas Muito legal. muito naturalmente elas entendiam também que em vários momentos o trabalho é que era a prioridade. Sim. Então, se a gente podia organizar e cuidar das questões delas de um outro jeito, a gente cuidaria. Então, isso sempre foi muito aberto, muito transparente. Eu nunca me culpei por isso. A gente tem uma questão como mulheres, eu trabalho muito carreira de mulheres né, sempre trabalhei demais. Então, uma das coisas mais importantes
e a gente não se sentir culpada. E os filhos, é muito interessante, eles olham para a gente, pais, né? Mas falo isso para as mães, que muitas vezes se sentem culpadas, mais do que os pais, é que os filhos olham e querem ver a nossa busca pela felicidade. Então, se a nossa felicidade, como eu, trazer o trabalho como algo muito importante, que me traz autonomia, me trouxe independência, construir repertório, eu sou feliz assim, não importa se eu trabalho muito. Sim. Os filhos querem ver os pais buscando a felicidade. Então, hoje, elas são duas adultas, já no mercado de trabalho, que valorizam o trabalho, que entendem que o trabalho é importante por uma série de razões, além, obviamente, da remuneração, Claro. né, financeira. Muito bacana. Então, é isso. Foi muita organização e muito planejamento. Muito bacana. Duas adultas mesmo lá. Muito legal. E pergunta fácil para você. O que você entende por sucesso, Manzar Fares? Bom, o sucesso hoje para mim, e é muito interessante que talvez se você tivesse me fazendo essa pergunta 10 anos atrás, talvez a resposta fosse diferente, mas como estamos aqui hoje o sucesso para mim é quando empresas e pessoas, tá? É quando a gente constrói um legado. É quando a gente olha para o que a gente está fazendo e diz, eu estou fazendo a diferença. E não precisa ser uma grande diferença, não precisa fazer uma diferença mundial. Mas aonde você tem influência, você precisa... Eu, por exemplo, atrelo sucesso a como eu estou fazendo a diferença, impactando positivamente a minha rede, digamos assim. Então, para uma empresa, é onde ela atua, para uma pessoa, é naquele círculo que ela atua. E a diferença, às vezes, ela pode ser pequena, média, grande, não importa. Mas você fazer, de alguma maneira, uma diferença, para mim, o sucesso, eu falo, check, sucesso. Que bacana, fazer a diferença e deixar o seu legado ali, né? Deixar o seu legado. E você falou muito da sua carreira, da Globo, de tudo, e já deu muitas dicas implícitas ali, né, de sucesso. Mas para quem está assistindo a gente, e olha assim, pô, eu quero seguir esses passos, entendi que eu tenho que me dedicar, eu tenho que me transformar, mas que dicas que você daria para quem quer ter um sucesso como você? Então, como não temos muito mais tempo, porque a gente está acabando com o tempo, eu diria que assim, a principal, e essa faz parte da minha história, e cada um tem a sua história. Então, a primeira, eu não conheço sucesso sem o trabalho duro. Então, a gente precisa trabalhar duro para ter sucesso. Eu acho que é quase, né, falar o óbvio, mas não é tão óbvio assim, porque às vezes eu vejo pessoas achando que para ter o sucesso você pode ficar na superfície, fazer alguns alinhamentos, o relacionamento pura e simplesmente. Eu acredito no sucesso do trabalho duro, do aprofundamento, do grande conhecimento, de você construir seu repertório, você entender o que faz a diferença, e isso só vem com muita dedicação. Então, assim, sucesso para mim está ligado a muito trabalho. Ótimo. Ótimo. E é uma marca registrada sua, né? Eu sou... Sempre, desde que eu era estagiária. Sou prova viva, mas caramba, essa pessoa trabalha muito, que bacana. Bom, Manzar, passou muito rápido mesmo esse tempo. Passou mesmo. A gente vai ter que fazer outro, porque eu nem que cheguei a comentar, você é conselheira de várias empresas, da Eletropedia, tem um outro lado seu ainda, não sei que horas que você faz isso, mas tem um outro lado para a gente conversar, mas eu queria desde já agradecer a sua presença, foi muito bacana, você acho que explicou muito bem uma coisa que a gente gosta, que é televisão, que é publicidade, que é a Globo, né? Você acho que foi muito bacana, quero agradecer muito e já deixar aberto para você voltar aqui outras vezes. Vai ser um prazer, sou eu que agradeço. Assim, o fato de a gente ter trabalhado juntos, sou sua fã, estou tão feliz que você montou aqui o Sucesso Brasileira, tão bacana, tantos nomes vieram aqui e virão. Então, conta comigo e eu que agradeço. Foi um prazerzão bater esse papo. Receber você foi uma honra muito, e receber amigos sempre é mais gostoso, como a gente falou. Você é um baita sucesso brasileira. Muito obrigado.
Muito obrigado Obrigada. mesmo. Pessoal, é isso. Manzar Feres falou sobre televisão, publicidade, uma aula da publicidade, televisão 3.0 sobre a Globo. Muito bacana. Deixa o seu like aqui e nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera.